Nós era para entendido a mensagem, ela caminho da ocorrência, percebe? Consegue mexer as pernas, cara? Eu tava perdendo ali. Nessa bolsa do meio, vai estar na boa bolsa. É, porque eu tô pegando com a carteira. Eu faço só pra fazer alguém na carteira. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Saúde em 2011, internações hospitalares e gastos com tratamento mostram que acidentes de trânsito geram anualmente um gasto médio de 200 milhões de reais aos cofres públicos. Os acidentes com motociclistas somaram 77.113 hospitalizados, gerando um custo de 96 milhões de reais, que representa 48% do gasto registrado e um aumento de 113% em comparação com 2008. Em 2012, o Sistema Único de Saúde, SUS, no Piauí, gastou R$ 3.221.426,01 em acidentes de transportes terrestres. Só com motociclistas traumatizados, foram gastos R$ 2.593.156,73, o que representa 80,5% dos recursos gastos em todo o ano. Nosso hospital é um hospital que tem uma boa capacidade resolutiva, capacidade diagnóstica, capacidade terapêutica. Evidentemente, pela quantidade de pacientes, termina tendo uma certa demora no atendimento. Mas essa demora, ela se dá em face dessa quantidade exorbitante que chega. Segundo dados do Hospital de Urgências de Teresina, em 2012 foram registrados 16.009 acidentes de trânsito. Deste número, 82% tiveram relação com o uso irregular de veículos de duas rodas, um aumento de 7% em relação ao ano anterior. Nesse mesmo ano, foi registrada uma média de 34 atendimentos por dia, sendo o mês de julho o que registrou o maior número de vítimas, 40 por dia. Aí onde se faz necessário que essa população tome consciência de que acidente de trânsito é algo evitável. Ao invés dele ter que enfrentar todo o problema, não apenas de uma espera de atendimento, mas todo o problema da gravidade, as sequelas que puderam advir desse acidente, ele precisa tomar consciência de que é necessário ter mais responsabilidade com a sua própria vida. Nós estamos terminando uma pesquisa no HUT que eu ainda não publiquei, ele ainda não pode ser publicada porque ainda não passou pelos tratamentos estatísticos que são necessários no método científico, mas os dados são gritantes e falam por si sós. Veja que dos pacientes que sofrem trauma de crânio por acidente de moto e que estão internados no HUT nesta condição, 80% não são habilitados, ou seja, não têm a comprovada competência para dirigir e, mais que isso, atestam a ineficiência do sistema de fiscalização, porque essas pessoas que não têm habilitação simplesmente não podiam estar dirigindo moto. Quem é que sofre trauma de crânio em sua maioria? É o paciente adulto jovem, dentro da faixa produtiva, quando ele está na sua maior aptidão para o trabalho, para a produção, e do sexo masculino. O principal determinante da morte e das sequelas é uma lesão encefálica, uma lesão cerebral, chamada lesão axonal difusa. Ela depende exclusivamente da velocidade com que o impacto acontece.
E essa lesão axonal difusa, que é indiferente ao uso do capacete, ela não pode ser tratada, não existe tratamento para ela. Ela só pode ser prevenida. A imensa maioria das pessoas que sofrem um acidente de moto e que têm um comprometimento cerebral, nunca mais retorna a ser quem era, por melhor que sejam as condições de tratamento. Então, tente evitar o acidente, porque uma vez que ele acontece, dificilmente você voltará ao normal. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo bem? No dia 21 de novembro de 2010, ao sair do trabalho, ele retornava de moto e passou mal em cima da moto e aconteceu o acidente, onde veio a entrar em coma imediato. Caiu sozinho da moto, só que ele estava sem o capacete. Por isso que ele ficou no estado que está. Ele estudava em Picos, estava se formando em jornalismo, estava já preparando a monografia e a gente aqui em Teresina, quando eu recebi, já foi a ligação comunicando o acidente. O acidente foi 1h30 da tarde, 10 horas ele estava chegando aqui no HUT. Ao fazer a tomografia, os exames já foi encaminhado diretamente para a UTI. Ele entrou em coma na hora do acidente e ficamos aguardando. No outro dia ele foi para a UTI, passou 28 dias na UTI. Depois foi para a enfermaria e passou 4 meses e 20 dias no HUT. Para mim, o mundo tinha acabado, porque ele não respondia nada. Passou a noite dando convulsão e daí o médico não tinha nem esperança. Tudo mudou, tudo foi mais difícil, porque ele dependia de mim para tudo. Para comer, ele ainda hoje se alimenta por sonda, para banhar, para fazer a necessidade dele, tudo depende de mim, para escovar dente. Eu não trabalhava porque eu já estava aposentada, mas tudo eu tive que renunciar em termos de ir a algum lugar, alguma diversão. A vida da rotina da gente mudou mesmo, porque eu tinha que estar 24 horas com ele, porque ele tem esse problema da traqueostomia, problema da respiração. Em casa eu tenho oxigênio, tenho o aspirador, tem que estar aspirando ele, tem que ficar atento a ele, porque qualquer coisa é questão de segundo, falta a respiração dele. Mas Deus, graças a Deus, deu a chance dele lutar pela vida. A mensagem que eu passo, primeiro, que não beba antes de para ir para moto, né, para dirigir moto ou carro. E a outra, que use o capacete, porque se o Marcílio tivesse com o capacete, ele não estava do jeito que ele estava hoje. Use o capacete, dirijam com cuidado, devagar, com atenção, porque você bota a sua vida em risco e a vida das outras pessoas. O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, aponta que 69% das indenizações pagas pelo seguro de 2011 a 2012 decorreram de acidentes com moto. Os dados levantados apontam que os jovens são as principais vítimas. Cerca de 40% dos óbitos estão entre a faixa etária de 20 a 29 anos.
o percentual cresce para 62% entre 20 a 39 anos e chega a 88% na faixa etária entre 15 a 49 anos. Em 2010 foram 9.651 óbitos, predominantemente homens, que representaram 89% das mortes de motociclistas. Então vamos trabalhar uma simulação de um acidente de trânsito com uma vítima, com uma colisão entre carro e moto. Houve o chamado, algum popular chamou a guarnição de resgate do bombeiro, que se aproxima do local. A viatura o motorista coloca a viatura protegendo a guarnição para poder fazer o atendimento. A equipe está descendo com material de primeiros socorros. A guarnição composta por 3 componentes, 3 bombeiros. Vai fazer o atendimento, faz a primeira avaliação da vítima, olha os sinais vitais, tenta o estímulo verbal, certo? Pega no pulso para ver a questão da respiração e da circulação. Pega no dedo para ver se há a circulação de sangue, certo? Olha para o tórax para ver se está respirando. O segundo socorrista se aproxima. Vão fazer a retirada de capacete, coloca a mão sobre o dorso, sobre o tórax da vítima, certo? O outro socorrista pega e faz a hipertensão da cabeça, ok? Vai girar a cabeça 90 graus. O outro está com a mão na nuca, apoiada no chão, e uma mão no tórax, apoiando, segurando o queixo da vítima. Enquanto o segundo socorrista faz a retirada da capacete em forma de zigue-zague. Ok? Tirou. Enquanto o segundo socorrista estava segurando, faz a aplicação do colar cervical. O terceiro socorrista vai ver se há alguma lesão, apalpando a vítima, certo? Constatou que há uma lesão, uma fratura de tíbia e de fíbula, e vão proceder à imobilização. Vai tirar o tênis da vítima, faz alinhamento do membro que não está fraturado. O segundo socorrista fica segurando a cabeça da vítima, é um socorrista morto, só pode soltar a cabeça da vítima depois que está na prancha. Com cuidado está retirando o tênis para poder fazer a imobilização da perna, certo? Os 2 socorristas vão fazer a imobilização. Tem que ser uma imobilização acima, está fraturada a tíbia e a fíbula. Uma imobilização acima e abaixo das articulações. E vai fazer o procedimento de imobilização. Com a atadura e com talas moldáveis, vão fazer a imobilização da perna fraturada. O terceiro socorrista levanta um pouco a perna da vítima para estar a melhor imobilização. Imobilizando uma articulação acima e vai imobilizar uma articulação abaixo. Lembrando que o local fraturado a gente não faz a imobilização, não passa a atadura. O segundo socorrista permanece segurando a cabeça da vítima, não pode sentar por conta de alguma lesão na coluna cervical, enquanto os outros 2 socorristas imobilizam a perna fraturada. Lembrando que sempre o rolamento é contrário ao membro fraturado. O braço que vai contrário à perna, vão colocar para cima para ver na hora do rolamento não haver um atrito, e os outros 2 socorristas vão proceder o rolamento. A posição do socorrista é os 4 pontos no chão, 1, 2, 3, 4, mãos entrelaçadas, um no ombro abaixo da cintura, o outro embaixo da cintura, e na perna fraturada vão fazer a imobilização, o rolamento de 90 graus. Atenção, equipe. Sempre quem conta é o socorrista da cabeça, que vai perguntar se está pronto e fazer o rolamento. Guarnição pronta? Pronto. Para o rolamento 90 graus. 2 tempos. 3 tempos. 1, 2, 3. Faz o rolamento, encosta a prancha na altura da cabeça e da perna, e aí faz o segundo tempo. 1, 2, 3. Colocou em cima da prancha, vê se há a necessidade de fazer o alinhamento. O terceiro socorrista vem para o outro lado da prancha, enquanto um está puxando, o outro está empurrando para fazer o alinhamento da vítima. Ok? O do socorrista conta da cabeça. 1, 2, 3. Houve o alinhamento, passa-se os tirantes, coloca o imobilizador lateral de cabeça, colocando os
protetores laterais de cabeça, passa-se os tirantes e aí, em seguida, a condução do paciente para o centro médico mais especializado. Sempre, para levantar uma prancha, sempre os dois joelhos, o joelho que está próximo à prancha, coloca-se no chão e há a contagem. Para a elevação da vítima em 2 tempos. Tempo 1, 1, 2, 3. Levantou. Tempo 2, 1, 2, 3. Levanta-se, coloca-se na prancha. Tá, do outro lado. Em seguida, a condução até a ambulância. E aí a condução da vítima até o centro médico mais próximo ou mais especializado. Olha lá, Pablo. Acidentes envolvendo o motociclista é um assunto de séria preocupação. Pensando nisso, a Associação Piauiense de Educação no Trânsito, a APETRANS, tem desenvolvido desde 2010 o projeto Motociclista Seguro Trânsito Sem Acidentes. O objetivo do projeto é trabalhar o condutor da motocicleta, habilitado ou não, num processo de conscientização sobre o uso correto do veículo. No caso dos condutores não habilitados, a gente tenta reforçar a ideia da importância da habilitação, que o processo da habilitação é um processo que vai qualificar ele para conduzir aquele veículo adequadamente. E no caso dos condutores já habilitados, a gente trabalha a importância do respeito às leis de trânsito, às normas de circulação, à sinalização e também o respeito aos demais usuários da via. O projeto abrange basicamente 7 ideias, né? A questão do uso dos equipamentos obrigatórios do condutor, do uso dos equipamentos obrigatórios do veículo, a questão da documentação do condutor, da documentação do veículo, da postura do condutor e do passageiro sobre a motocicleta e também de como se evitar os acidentes, o que é que provoca o acidente e como colocar em prática a pilotagem defensiva e a atitude do motociclista seguro. A gente desenvolve isso baseado em diversas e diferentes atividades. A gente tem o mascote capacetinho, para as blitz educativas, a gente faz a parada e abordagem do motociclista. Na ocasião da blitz, a gente faz a inscrição e nessa inscrição já coleta alguns dados que vão servir para a pesquisa. Depois dessas blitz educativas, a gente convida o motociclista para o curso Motociclista Seguro, onde a gente vai trabalhar essas informações mencionadas agora há pouco, sobre a questão da importância da segurança no trânsito pelo usuário, seja habilitado ou não, da importância de estar documentado, habilitado, com o veículo em dias, com os equipamentos obrigatórios regulares. A gente também trabalha premiações, como incentivo para que o condutor queira participar da proposta. O que a gente tem percebido do projeto, em resultados, é que os condutores que participam do projeto, eles se tornam mais conscientes sobre o uso correto do veículo. Em algumas cidades que a gente já contemplou a proposta, a gente observou uma redução no número de acidentados naquele ano. A gente trabalha diferentes recursos e materiais para tornar a proposta o mais atraente possível, para que o condutor fique à vontade em participar e receber as informações, porque nós acreditamos que uma comunidade bem instruída, bem orientada, recebe melhor a educação.